Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre Todas as Aventuras Marvel, um livro que reúne as experiências, a vivência de Douglas Wolk, um colecionador que se propôs a ler 27 mil HQs e todas elas do universo Marvel e organizar de uma forma coesa essa experiência, essa narrativa, essa grande novela de mais de 60 anos que são os quadrinhos da Marvel. Mais detalhes sobre este belo trabalho sobre a indústria dos quadrinhos depois da vinheta. Na minha humilde opinião, todo mundo que gosta de quadrinhos se interessa também, de alguma forma, a saber o que acontece nos bastidores da indústria, né, da nona arte. Esse livro, ele investiga não o que acontece exatamente por trás das páginas, vamos dizer assim. Ele é diferente de um outro livro que foi produzido aí alguns anos atrás e lançado aqui no Brasil, que é A História Secreta da Marvel, da editora Leia. Aqui, o que a gente tem é uma grande jornada do leitor, né? Um leitor que se propôs ao longo de alguns anos ler diversos, inúmeros e 27 mil títulos, segundo ele. Esse leitor é o Douglas Wolk e ele, nessa busca por conhecer muito mais os quadrinhos da Marvel, ele foi catalogando essas aventuras, ele foi tomando nota, ele foi produzindo materiais e isso resultou num livro de 21 capítulos que a editora Conrad lançou agora, que acho que lançou em janeiro aqui no Brasil. Todas as Aventuras Marvel é um livro de quase 420 páginas e está ali custando R$70. Esse livro, né, ele é um livro totalmente teórico e cada capítulo explora uma das facetas do universo Marvel, né? Um é dedicado ao início, que é justamente o surgimento ali, principalmente do Quarteto Fantástico. A partir dali, ele vai discorrendo sobre as diversas fases do Quarteto Fantástico, organizando elas por período, né? Os anos 60, os anos 70, os anos 80, algumas edições especiais. Ele cita de forma mais clara, como The Fantastic Four anual número 6, que foi do Stan Lee com Jack Kirby, que foi a última grande mudança na família durante a primeira década do Quarteto Fantástico. Fala muito sobre a relação entre os personagens, como isso refletia o que a sociedade vivia naquela época. E aí ele vai se adiantando. Um capítulo sobre o qual eu me debrucei com mais atenção foi o capítulo onde ele fala de personagens que eu conhecia pouco. Aqui, por exemplo, ele tem um capítulo chamado Ascensão e Avanço, onde ele trata de Mestre do Kung Fu, o Comando Selvagem, o próprio Capitão América em anos que eu não conhecia e não foram devidamente publicados aqui no Brasil, ou se foram publicados eu ainda não colecionava, né? E são títulos que a gente chegou a ter um vislumbre rapidamente, principalmente em coleções como aquela da coleção histórica Marvel, e nas bibliotecas da Marvel, mas ainda é pouco perto da pesquisa que ele faz aqui e principalmente da exposição. O livro ele é praticamente um guia não ilustrado de tudo que aconteceu na Marvel nos últimos 60 anos. Essa separação por capítulo é apenas para você poder escolher por qual porta eu quero entrar e conhecer um pouco desses 60 anos do universo Marvel. Um dos maiores capítulos é justamente o capítulo dedicado ao Homem-Aranha, onde ele se propõe a analisar praticamente todas as edições de Amazing Spider-Man e de outros títulos como The Ultimate Spider-Man, onde surgiu o Miles Morales, onde começou o trabalho glorioso do Brian Michael Bendis e do Mark Bagley naquela série do Homem-Aranha que é celebrado até hoje. Mas, Daniel, do que se trata exatamente Todas as Aventuras Marvel? Todas as Aventuras Marvel é uma extensa carta de amor do Douglas Wolk ao universo Marvel.
ele leu essas 27 mil HQs de diversas formas. Ele pegou quadrinho emprestado, ele comprou quadrinho, ele trocou quadrinho, ele pegou em sebo, ele leu e-mails digitais, ele ganhou de pessoas que entenderam o projeto que ele estava elaborando. E ele traz essa alegria que foi para ele, esse desafio autoimposto, coloca isso no livro de uma forma que é uma forma dele homenagear essa estrutura narrativa que vem se estendendo de 1960 até os anos de agora. Então, por exemplo, ele fala de quadrinhos lá da época de Stan Lee e Steve Ditko, mas ele também vai falar dos X-Men do Jonathan Hickman, ele vai falar do Pantera Negra do Prest, mas ele também vai falar do Punho de Ferro, ele vai falar dos Vingadores quando surgiram, dos Vingadores do Brian Michael Bendis, ele vai falar de outras equipes, do Homem-Aranha e suas infinitas fases. Então essa devoção que ele tem à coleção de quadrinhos e essa busca dele por valorizar essa cultura, esse pequeno pedaço da cultura pop que nós chamamos de coleção, né, e que todo mundo tem, eu acho que é algo extremamente interessante. Algumas desvantagens é porque assim, não é uma estrutura linear, né? Então você não vai começar o livro em 1960 e terminar em 2022. Ele vai montando isso da forma que ele leu, até porque essa é uma das primeiras dicas que ele coloca no livro, que é, se você for querer repetir esse experimento de ler as 27 mil HQs, não tente ler a linha cronológica da forma que ela é lançada, leia da forma que te der prazer, leia da forma que te faz feliz, porque isso vai facilitar muito a sua jornada. Afinal, a gente lê do ponto de vista de cronologia extremamente desafiante. Aqui a gente vê que o livro ele procura ser muito menos análise crítica e mais alguns resumos e mais alguns aperitivos, algumas perguntas interessantes foram levantadas à medida que ele vai fazendo esses resumos. A análise da arte ela fica um pouco em segundo plano para focar mais nos conceitos de fases, no conceito de alguns arcos. E tem algumas observações. Eu acho que é uma obra que contribui para quem analisa quadrinho de forma mais profunda, menos superficial. Mas é uma obra também que você não vai pegar e ler em 2, 3 dias e sair por aí dizendo, eu sou especialista. Não. O universo Marvel ele causou um impacto na cultura pop que ainda é impossível de se calcular, um impacto que se vê presente hoje na forma de muitas pessoas falarem, muitas pessoas vestirem, muitas pessoas consumirem. É possível você medir o quanto que um produto vende antes e depois dele ter ali associado a sua presença a algum filme ou algum produto derivado dos heróis da Marvel. Isso por si só já diz muito a respeito do peso dessa marca, né? Do peso dessas inúmeras marcas dentro desse grande guarda-chuva. Todas as aventuras Marvel parece aquele livro que se encaixa em... o cara teve uma ideia ridícula e transformou num livro, mas é uma ideia ridícula que dialoga com cada um de nós, né? Vai dizer que você que está aí assistindo esse vídeo em nenhum momento parou para pensar assim, acho que eu vou reler todas as minhas HQs antes de comprar mais uma. Foi basicamente o que ele fez, né? E releu todas e resumiu todas elas. Então é um exercício hercúleo, para não dizer quase improvável, impossível de ser repetido. Enfim, esse foi o Poptopia de hoje, onde nós tratamos dessa excelente obra, Todas as Aventuras Marvel, um lançamento da editora Conrad. Se você não for inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de livros que tratam de gibis é melhor ainda. Forte abraço e até a próxima.